também. Olha, a equipe do Flamengo já se reapresentou com foco total na Copa do Mundo de Clubes. Vamos ver. Na reapresentação para a Copa do Mundo de Clubes, Pulgar até se arriscou no basquete e mostrou que segue evoluindo após 3 semanas fora. O Flamengo iniciou os treinamentos para a disputa do torneio nos Estados Unidos, ainda sem novidades no elenco. O técnico Felipe Luiz vai utilizar o período de treinos para testar as opções no ataque do time. Nos últimos jogos, o treinador alternou entre Pedro e Bruno Henrique como referência no ataque. Já Gonzalo Plata retornou ao clube após a convocação para a seleção do Equador, mesmo lesionado. Ele segue tratando o edema ósseo no joelho direito e deve estar à disposição para a Copa do Mundo de Clubes. Os jogadores convocados retornam na semana que vem e já seguem com o clube na viagem para os Estados Unidos no dia 11. Venê, vamos olhar o teu jogador, já tá no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, é o Jorginho, gente. Pensando no Mundial, o rubro-negro corre contra o tempo para tentar, para ter o volante regularizado e integrado ao elenco. Para tudo, antes de tudo, vou agradecer ao paparazzo rubro-negro que você deu pra gente aí essas imagens do Jorginho. O Papa tava lá, ô Pedrosa, seu amigo ele, né? Gente fina, Muito fina. bem. Um abraço aí pro Papa. Entregou aí, deixou essas imagens. Essas imagens são ele indo pro Ninho do Urubu, é isso? Agora há pouco, não tem muito tempo. Aqui de costas é o Rafa, né? Isso. O assessor do Fla. Gaúcho. Tá? Gente boníssima. Gente boa demais. Tem uma loja de sorvete deliciosa. Sabia, Vene Casagrande? Esse aqui é o empresário do Jorginho. Esse aqui é o empresário do Jorginho. E aquele ali foi o de branco aí, ó. Esse aqui. Ele foi um dos empresários brasileiros que intermediou a negociação, que é o marido, inclusive, da Juliana Paz. Lembra aquela foto? Ah, a gente mostrou aqui a foto no restaurante. Do Batista, exatamente. Muito bem. Então, os dois aí são os grandes responsáveis, obviamente, Tem né, o Flávio Brissan também, que é mais um intermediário que participou. Então, foram 3 empresários participando dessa negociação. Tá ali. E cadê o cartaz pra gente contar pra quem não pode ver, o Big Thunder? Ele já sai e já recebe o carinho da torcida. Nesse momento ele saindo, recebendo o carinho da torcida no aeroporto. E aí tem um cartaz escrito: Bem-vindo, Jorginho. E Caterine. E o nome da esposa dele. Bem-vindo, Jorginho e Caterine ao Mengão. Lembrando que foi muito importante, né, Venê? A chegada dele nas férias ao Rio de Janeiro, ela não é brasileira, né, a esposa, e aí pra ele conquistar de uma forma... a gente precisa ir pro Rio de Janeiro. E ele foi extremamente inteligente. O que ele mostrou fez, os melhores lugares do Rio de Janeiro pra Caterine. Aí é impossível ela não se apaixonar pelo Rio de Janeiro. Levou um restaurante bom, levou a praia bonita, mas não tem jeito, né? A cidade show do Mumuzinho. Show do Mumuzinho. Foi aí que ela se apaixonou. Virou carioca, né? Foi aí. Não. Foi quando ela pegou a ponte Rio-Niterói, chegou em Niterói. Aí eu não posso contar. Mumuzinho muito maior que Niterói. Eu não posso contar. Muito bem, tá aí. Agradecer mais uma vez ao paparazzo e o craque Neto fazendo imagens ali. Volta lá. Cadê? Volta naquela imagem do cara. O craque Neto, parece o craque Neto aqui em pé, ó. Pode acelerar um pouquinho, em cima da grade aqui, ó. O craque Neto animado. Bota, dá um zoom aí, tem como dar um zoom, Cris, no craque Neto. Beijo pra Igor que tá trabalhando. Vou te falar, mas olha só, alegria Fico elogio ao Jorginho pela forma como ele foi. Olha lá o craque Neto, ó. Como ele foi ali saudar os torcedores, porque ele poderia muito bem não fazer isso. Verdade. E a expectativa não era essa. Então, parabéns ao Jorginho, porque assim, muitos torcedores apareceram ao aeroporto 5 horas da manhã. É isso, né? Ele chegou e desembarcou 5h45 da manhã. Então, parabéns pela postura do Jorginho. Talvez ele já tenha entendido como é importante ter essa relação com os torcedores rubro-negros. E eu acho que a expectativa em cima dele, Fernandinho, é muito grande. Estamos falando de um jogador que se destacou na Europa. E uma pergunta que muito torcedor está me fazendo, e faz sentido essa pergunta, se ele vai contar como jogador estrangeiro. Não vai contar, porque ele tem dupla cidadania, então não conta. Então, assim, teoricamente não gasta uma vaga de estrangeiro no elenco do Flamengo. E, de fato, uma pergunta que pode parecer boba, mas fazia sentido no primeiro momento, então, só respondendo aos torcedores que tinham essa dúvida aí. Então, é um jogador que chega para agregar demais. Acho bom o De La Cruz abrir os olhos, porque acho que é ele que corre o risco de perder essa vaga para o Jorginho. Não acho que o Jorginho chega para ser titular, eu acho que todo mundo tem que conquistar a sua vaga, mas com o passar do tempo, se o Jorginho jogar o futebol que ele sabe jogar, óbvio, se adaptando ao futebol brasileiro, que a exigência é muito maior na questão física, a gente sabe a dificuldade que vários jogadores que vêm da Europa passam por isso.
O Danilo passou recentemente, o Alexandre também passou recentemente. Agora, se ele jogar o futebol que ele sabe, tem grande chance de se tornar titular no meio de campo do Flamengo. E o De La Cruz, André, é um cara que acaba sempre cedendo espaços, porque ele tem muitos problemas clínicos, né? Então, uma hora ou outra ele vai ter a chance dele. Agora, basta saber se ele vai agarrar. Você tem dúvida? Então, o De La Cruz é um grande jogador, né? Se dedica muito pelo Flamengo, mas tem problemas físicos já crônicos, desde a época do River Plate, né? E o Jorginho é um craque também, né? Então, eu tava até conversando com o Vernei aqui, ele vai entrar onde? Se a gente olhar o meio campo do Flamengo com o Pulgar, que pra mim também é um grande jogador, né? O Gerson, dispensa comentário, e tem o Arrascaeta que não é a posição do Jorginho. Você olha pro De La Cruz ali, então o De La Cruz tem que abrir o olho, porque a situação pra ele vai ficar um pouco mais complicada. Ô, Careca, quem que você escolhe hoje? Cara, é difícil porque... Não que isso seja um problema seu. Claro. Tá, e vamos deixar isso bem nítido. Nossa, aqui, né? Faz o seguinte, Pedro, pega os coletes, ó, o que cair, você joga. É mais ou menos isso. Mas eu vou ser sincero, assim como eu falo sobre o Danilo, que pra mim tem que ser titular da zaga do Flamengo, eu vou falar sobre o Jorginho. O Jorginho, primeiro, que ele vem ganhando um alto salário, então não faz sentido você pagar um alto salário pra um jogador que vai ficar no banco. E, tecnicamente, a carreira do Jorginho mostra que ele chega ao Flamengo, pra mim, pra ser titular. Seja na vaga do Pulgar, que ele pode fazer de primeiro volante, seja na vaga do De La Cruz ou até mesmo na vaga do Gerson. E acho que isso vai acontecer, Pedrosa. Acho que, naturalmente, o Jorginho vai assumir a posição do De La Cruz. Naturalmente. Principalmente porque, tudo que vocês já falaram, o De La Cruz não é um jogador confiável fisicamente. Ele é um jogador que toda hora deixa o Flamengo na mão. Então, pra mim, o Jorginho, com tudo que ele sabe de futebol, campeão da Eurocopa, campeão da Champions League, estava na Premier League agora, jogando em alto nível com o Arsenal, que eliminou o Real Madrid, fez uma grande temporada novamente. Então, assim, cara, é um jogador de um calibre muito alto que, pra mim, quem vai sair? Paciência, mas o Jorginho tem que jogar. Muito bem, vem negociações sobre novidades sobre as negociações do Flamengo com o Carrascal, este jogador da sua tela. Vamos lá, ontem a gente comentou aqui rapidamente, confirmando a informação que veio primeiramente da imprensa colombiana, e de fato o Flamengo já fez até proposta oficial para contratar esse jogador em definitivo, e a proposta está na mesa, e o Flamengo está debatendo com o Dinamo de Moscou. A proposta é de 10 milhões de euros inicialmente, que hoje, na cotação de hoje, dá em torno de 64, 65 milhões de reais. O jogador já deu sim ao Flamengo, quer jogar no Flamengo, já aceitou a proposta, o projeto rubro-negro, já conversou com o José Boto, já teve uma conversa também rapidamente com o Felipe Luiz, ou seja, o jogador quer, só que agora o Flamengo está encontrando dificuldades para contratar esse jogador junto ao clube russo, que faz um jogo duro, pede mais, o que é normal, como toda negociação. Mas acho que o mais importante o Flamengo enxerga nesse jogador como o substituto do Arrascaeta. Aquele nome que a gente sempre pediu e falou tem que ter uma reserva do Arrascaeta, a diretoria entende que o Jorge Carrascal é esse jogador. E por que eu estou falando isso? Porque entre os torcedores do Flamengo existia a dúvida se ele chegaria, caso ele seja contratado, para jogar como meia ou aberto pela ponta esquerda. Porque o mapa de calor dele mostra, nessa temporada ele está jogando muito aberto pela ponta esquerda. E aí eu conversei com pessoas da diretoria do Flamengo, e o entendimento da diretoria e também da comissão técnica ele chegaria para jogar na vaga do Arrascaeta. Brigar por uma vaga no time com o Arrascaeta. Não seria esse aberto pela ponta esquerda como é atualmente o Michael, Cebolinha, até mesmo o Bruno Henrique. A força da contratação dele é para o Mundial já? É para o Mundial, o Flamengo quer a contratação para esse jogador para o Mundial, mas aí o tempo é extremamente curto, porque o Flamengo tem que enviar a lista, como os outros clubes também tem que enviar a lista até o dia 10, que é terça-feira. E aí se você me questionar, beleza, se não conseguir para o Mundial, o Flamengo vai desistir? Não, o Flamengo não vai desistir. O Flamengo entende que é um jogador que pode agregar independentemente do Super Mundial ou não. Mas tal como aconteceu com o Jorginho, o Flamengo fez um esforço absurdo para ter o Jorginho já no Mundial de Clubes, o Flamengo está fazendo para esse jogador. Por quê? Porque, obviamente, é melhor você ter esse jogador o quanto antes. Você acelera a adaptação. Estamos falando de um jogador estrangeiro. Isso conta também. Então, a adaptação requer um pouco mais de cuidado, de trabalho. Então, é por isso que o Flamengo está tendo essa pressa. Mas isso não vai fazer o Flamengo aumentar a proposta financeiramente falando, só para ter o jogador na Copa do Mundo de Clubes. É nada mais, nada menos que Gerson, jogador de seleção brasileira. Novamente o Zenit tentando a contratação desse jogador, uma informação que o Mauro César acabou de publicar nas redes sociais dele e eu confirmei. De fato o Zenit está tentando, está conversando sim com os representantes do atleta, está conversando com o Flamengo. O Flamengo entende que se chegar uma proposta irrecusável, o nome já diz, é uma proposta irrecusável, o Flamengo vai acabar fazendo,
mas vai fazer muito jogo duro para vender esse jogador, independentemente de qual clube que seja. Se é Zenit, se é... Enfim, estamos falando de um jogador que é peça fundamental no Flamengo, um jogador que entrega. Embora ele tenha um defeito, ele demonstrou esse defeito no jogo de ontem da seleção contra o Equador. Não finaliza gol. Esse é o defeito dele atualmente. Ele precisa melhorar isso. Parece que ele tem um problema seríssimo em finalizar gol, tem alergia. O cara, ele tem a chance de finalizar e não finaliza, e ele precisa melhorar isso. Ele é um meia, se ele tiver um aproveitamento melhor com números, ou seja, fazendo gol, seja de fora, perto da área, isso vai ajudá-lo bastante e obviamente ajudar o Flamengo também. Mas o Zenit sim está tentando a contratação desse jogador novamente, tentou na última janela, vocês vão se recordar, mas aí o Flamengo conseguiu a renovação de contrato e agora o Zenit está tentando novamente a contratação desse meia. Eu vou dar minha opinião, eu acho que não é para vender, não tem essa de valor irrecusável. Gente, beleza, o que seria um valor irrecusável para o Gerson? 35 milhões de euros? Com 35 milhões de euros, vocês vão conseguir encontrar um jogador do nível do Gerson, que chegue para entregar o que o Gerson entrega hoje. Números, quando eu falo números, dificilmente ele é desfalque por lesão, um cara que não sofre, tem uma saúde muito boa, privilegiada. Ele também é capitão, jogador extremamente importante, dono, entre aspas, do dia a dia ali do Flamengo. Será que vai ter um jogador como ele? Não sei, de verdade. De acordo com informações do jornalista Antônio Carlos, o meio-campista Gundogan, de 34 anos, está em negociações avançadas com o clube carioca. O jogador está em fim de contrato com o Manchester City e vê com bons olhos a possibilidade de disputar o Super Mundial de Clubes pela equipe brasileira. A diretoria rubro-negra tem como prioridade a contratação de um meio-campista experiente, com liderança e capacidade de assumir o protagonismo imediato no setor. Gundogan se encaixa nesse perfil e vem sendo tratado internamente como um nome de peso que chegaria para ser titular e liderar o time ao lado de Jorginho, outro atleta de renome internacional que também está em vias de ser anunciado. Segundo a apuração, a FIFA destinou uma verba específica aos clubes classificados para reforçarem seus elencos visando a disputa do Mundial. O Flamengo, atento à oportunidade, decidiu investir pesado em nomes consolidados no cenário europeu. Um fator que tem facilitado as tratativas é a boa relação entre José Bottu e os representantes de Gundogan. Bottu, que possui trânsito livre no mercado europeu, está atuando como intermediário e tem desempenhado papel importante na condução das negociações. A expectativa é de que, nos próximos dias, haja um avanço significativo no processo e que Gundogan possa desembarcar no Rio de Janeiro já visando a preparação para o Mundial. Caso o acordo seja fechado, o meia alemão seria uma das principais estrelas da equipe na disputa do torneio, reforçando o elenco com sua experiência em competições de alto nível. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Gundogan vai ser um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!